Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. 2 bandidos são mortos durante assalto com reféns numa empresa de despachantes de veículos próximo ao Detran. Cenário de guerra na Efigênio Salles, próximo ao Detran em Manaus. A via em frente à Bet Despachante foi interditada pelos policiais civis e militares. 4 bandidos invadiram o estabelecimento. O assalto foi frustrado. Houve troca de tiros e 2 bandidos morreram. Os outros 2 fizeram os funcionários da empresa de refém. Durante aproximadamente 1h30, o clima foi de tensão. Familiares dos bandidos foram levados até o local para tentar convencê-los a liberar as pessoas. Depois de muita negociação, os reféns finalmente começaram a ser liberados. Os bandidos se entregaram. Segundo o delegado Guilherme Torres, os bandidos tinham informações privilegiadas de que havia dinheiro dentro do despachante. As investigações vão continuar. Ele não chegou a exigir, ele só estava preocupado com a vida dele. Mas aí foi resolvido com a presença do pai, ele teve a segurança de que nada ia acontecer com ele, foi solto. Vão ser flagranteados pelo latrocínio. Por mais que tenham morrido um deles, eles são os responsáveis aí por esse latrocínio, serão indiciados e vamos fazer os procedimentos. Durante a ocorrência, o irmão de um dos bandidos esteve no local e teria se irritado com a prisão do parente. Teria xingado as vítimas e não quis colaborar com a polícia. Os policiais tentaram prendê-lo e a população irritada partiu para a violência. As vítimas estavam muito abaladas e não quiseram falar com a imprensa. Um crime com características cinematográficas que muitos não vão esquecer. Temporal atinge a cidade de Manaus durante a madrugada e início da manhã desta segunda-feira. Causa desabamentos, tombamentos de árvores sobre casas e destelhamentos em vários bairros da capital. Até as 9 horas da manhã de hoje, a Defesa Civil Municipal havia registrado 21 ocorrências através de chamados pela Central 199. Ao todo, foram 10 destelhamentos de casas, 9 tombamentos de árvores, 1 desabamento de uma residência de madeira e um tombamento de placa. A ocorrência de desabamento aconteceu em uma casa localizada na rua Major Ribeiro, no Beco Irara, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Zona Norte. Equipes da Defesa Civil se deslocaram até o local. Os 10 destelhamentos foram registrados nos bairros Tancredo Neves, Mutirão, Conjunto Canaranas, Nossa Senhora de Fátima, Loteamento Braga Mendes, Comunidade Nova Vitória, Loteamento Parque das Garças e em mais 3 endereços na Cidade Nova e na colônia Antônio Aleixo. Uma média de 8 milímetros de água foi registrada com a chuva, sendo a Zona Norte a mais afetada, com 13 milímetros de chuva, segundo informou o Departamento de Operações da Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Em todas as ocorrências, não houve registro de pessoas feridas. Amazonino e Braga estão no segundo turno das eleições suplementares para o governo do estado. Com 13,5% e mais de 200 mil votos de diferença entre os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, disputam no dia 27 de agosto o segundo turno das eleições suplementares para o governo do Amazonas, para um mandato de pouco mais de um ano. Os números que já se apresentavam nas pesquisas foram mantidos e Amazonino Mendes saiu na frente da disputa, com 38,79% dos votos, ou seja, 576.131 votos, seguido do segundo colocado, o senador Eduardo Braga, com 25,26%, que somam 375.194 votos válidos. Mesmo diante de tantas liminares que ora mantinha a eleição, ora suspendia, quase 1.800 eleitores foram às urnas neste domingo, o que surpreendeu inclusive o Tribunal Regional Eleitoral, que havia estimado 25% de abstenção, como destaca o diretor do TRE Amazonas, Messias Andrade. Nós trabalhávamos com um número de 25% na capital, 35% no interior, mas o eleitor realmente atendeu o chamado, compareceu, o que comprova que nós estávamos certos no que diz respeito ao transporte
coletivo gratuito, entendeu? O problema que teve realmente foi a falta de informação do eleitor, que ficou meio confuso, mas está abaixo, inclusive, da média nacional essa abstenção. E no interior ficou em torno de 18% a 19%. Outra surpresa do pleito suplementar foram os números do terceiro e quarto colocado. A ex-deputada Rebeca Garcia, que somou mais de 268 mil votos, totalizando 18,8%, assim como o candidato do PT, o deputado estadual José Ricardo, que teve 181.226 votos. O TRE já inicia nesta segunda-feira os ajustes que serão feitos para o segundo turno, como explica o desembargador e presidente do órgão, Iedo Simões. Nosso planejamento está pronto para o segundo turno. Vamos apenas fazer algumas substituições de urna, algumas coisas que ocorreram, mas o segundo turno está totalmente preparado com a mesma estrutura de segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Exército, das suas 3 forças. Então estamos preparados para fazer o segundo turno. O total de votos válidos ultrapassaram os 250 mil votos. Já os brancos somaram 3,5%. Amazonino alfineta concorrente e dá sinais de que pode fazer aliança para o segundo turno com Rebeca Garcia. O candidato Amazonino Mendes chegou antes do horário previsto no Comitê Central no bairro Dom Pedro. Antes da coletiva de imprensa, ele reuniu com correligionários entre secretários do atual governo estadual e do município. Durante a coletiva, Amazonino alfinetou a concorrência, atribuindo a vitória do amor contra a arrogância. Eu acho que não custa nada a gente ser educado, não custa nada a gente ser gentil, compreender as pessoas, tolerar as pessoas. E saber que ninguém é perfeito. Porque quando nós cobramos perfeição do semelhante, a gente primeiro tem que olhar para dentro de nós mesmos, para saber se a gente é perfeito, para ter o direito de cobrar a perfeição de outro. O mais certo é saber conviver respeitando os defeitos e virtudes de cada um. E jamais, em qualquer momento, tentar desconstruir, tentar enxovalhar, enodoar, criar confusão na cabeça do povo por causa de uma campanha eleitoral. Isso é fugaz, isso é passageiro. Questionado sobre possibilidade de apoio para o segundo turno, Amazonino destacou que não é seu papel procurar conchavo nem acordos políticos, mas ao mesmo tempo elogiou a campanha da candidata Rebeca Garcia, dando sinais de que o caminho está aberto. Eu ir procurar para fazer conluio, conchavo político, eu acho que não é muito correto, não se casa muito com o que a gente tem dentro da gente, do nosso espírito, da nossa cabeça. E respeito muito essa senhora. E eu quero aproveitar para estender a mão numa enorme parabenização pela campanha limpa que ela fez. Pela dignidade dela, foi uma mulher corajosa, ela enfrentou, ela guerreou, ela lutou e mostrou qualidades. É isso. Agora, quanto a me apoiar ou não, é uma questão de consciência dessa querida candidata. Amazonino finalizou agradecendo a população de Manaus pela conquista. Ele afirma que seguirá embalado no foco do slogan de arrumar a casa. Eduardo Braga vai em busca de apoio também para o segundo turno. Com um discurso sereno, o segundo candidato, o senador Eduardo Braga, disse que a principal estratégia para o segundo turno será detalhar as propostas apresentadas. Projetos, propostas, mostrar exatamente a diferença que existe entre a nossa proposta e a proposta do nosso adversário, fazer isso com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muita firmeza, mostrar que é possível sim retomar o controle da segurança pública no Amazonas, é possível em 120 dias zerar as filas na saúde pública. Destacou que não foi um discurso de paz e amor seus constantes pedidos de desculpas à população, mas sim um amadurecimento pessoal, mas que isso não pode ser confundido com a energia que tem para governar o Estado. Alguns adversários meus tentaram vender ao longo do tempo que ser enérgico para resolver problemas era sinônimo de arrogância. Alguns adversários meus tentaram mostrar que ter pulso firme, por exemplo, para colocar a segurança nas ruas, era prepotência. Mas a gente vê que, às vezes, a gente, ao fazer as coisas funcionarem,
com a juventude, muitas vezes você é muito impetuoso. Hoje eu tenho quase 57 anos de idade, eu não perdi a minha capacidade de energia. Braga destacou que vai ainda em busca de todos os 7 candidatos que disputaram o primeiro turno, inclusive o atual governador interino Davi Almeida e da ex-deputada Rebeca Garcia. O candidato inúmeras vezes repetiu que a eleição está no 0 a 0 e que a partir de agora, com o tempo de TV e rádio igual, não tem dúvida de que conquistará a vitória. Resultado da eleição para o governo é avaliado pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. 2 desses vereadores disputaram o pleito. O presidente da Câmara Municipal, vereador Wilker Barreto, do PHS, que obteve 1,52% do eleitorado, pouco mais de 22 mil votos, avaliou de forma positiva a participação no processo eleitoral da eleição suplementar. Tivemos a oportunidade de falar sobre propostas de projetos, sobre gestão. Para mim foi um grande aprendizado, uma grande experiência, certo? Tenho certeza absoluta que o PHS plantou uma boa semente que logo irá frutificar. O vice-presidente da Casa, vereador Felipe Souza, que disputou a eleição suplementar como vice de Rebeca Garcia, também considerou satisfatório o resultado das urnas. Foi uma votação muito expressiva, sem dúvida, e que vai pavimentando aí um caminho aí para o futuro para a gente, sem dúvida alguma. Para Sassá da Construção Civil, único representante do PT no parlamento, a expressiva votação do colega de partido, José Ricardo, que atingiu mais de 181 mil votos, só foi conquistada devido ao esforço da militância. O Zé é o candidato, né, assim, mas os votos foram para a sigla, porque foi voto de movimentos sociais, voto do movimento sindical, voto das pessoas que vivem da base da classe dos rurais, LGBT. Foi voto que a gente trabalhou esses 2 meses, corpo a corpo, conversando com as pessoas, e a gente via que as pessoas diziam: vou votar nos partidos dos trabalhadores, e o Zé Ricardo que é o candidato. Para o representante do PSDB no parlamento, o vereador Plínio Valério, a eleição mostrou que o eleitor está desiludido com a política, porque não há opções. O povo não acredita, os atores são os mesmos, né? A peça de teatro é a mesma. Então o povo já está cansado da mesma escola. Lembra da escola do Amazonino, que gerou o Eduardo, que gerou o Omar? Então eu já sabia desse descrédito. Eu vejo também com tristeza, porque nós vamos para o segundo turno ter que escolher o menos ruim. Nenhum dos parlamentares abordados durante a reportagem declarou apoio aos candidatos que irão disputar o segundo turno das eleições suplementares no Amazonas. Suposto incêndio criminoso fecha um dos maiores supermercados da capital nesta segunda-feira. O incêndio no HiperDB do Japim começou por volta do meio-dia desta segunda-feira. Imagens feitas por clientes mostram os próprios funcionários da Brigada de Incêndios tentando apagar as chamas. Diversos produtos foram destruídos. A fumaça intensa impediu que os funcionários continuassem no local. O foco das chamas teria começado no setor de roupas do hipermercado e, segundo um dos segurança, poderia ter sido criminoso. Não, deve ter sido algum cliente com raiva, né, de ter queimado, porque não foi nada de curto, nada. Pois é, né? E começou exatamente onde tem roupa, aquelas coisas. Guto Colbert, responsável pela comunicação do Grupo DB, informou que ainda é cedo para achar um culpado. Eu acho que é muito cedo para falar isso. Eu acho que quem falou não deve ter nenhuma indicação, foi só um palpite, né? Mas a gente confia muito no trabalho das instituições que estão envolvidas, né? Além dos bombeiros, e a gente em breve vai saber o que foi para ajudar a controlar possíveis outros problemas desse, né? Apesar das proporções, ninguém se feriu. Os bombeiros chegaram alguns minutos depois e fizeram os últimos procedimentos para evitar que as chamas voltassem. Informaram que foi primordial a ação da Brigada de Incêndios do estabelecimento para que o fogo não se propagasse. A direção do grupo estava engajada em reabrir o estabelecimento o mais rápido possível. Liga Amazonense contra o Câncer faz apelo à sociedade para colocar em funcionamento hospedaria que serve para os familiares de pacientes. A hospedaria da Liga Amazonense contra o Câncer já está pronta há mais de um ano, mas para começar a ser utilizada pelos milhares de pacientes atendidos na Fundação SECOM e que recebem o apoio da LAG, é preciso investimento. A diretora administrativa, Marília Muniz, explica como hoje são atendidos os pacientes. São quartos insalubres, eles não têm dignidade, ou seja, eles não têm o conforto que eles vão ter na hospedaria da Liga Amazonense contra o Câncer. São 2 quartos,
um para solteiro com tudo independente, armários e 5 dependências para casal, além de banheiro e um espaço que conta ainda com lavanderia, biblioteca e espaço conforto, o que representa um custo alto para se manter. Nós precisamos terceirizar, não é? Nós teremos que contratar uma lavanderia, um serviço de segurança, um serviço de limpeza, ou seja, oferecer dignidade para essa pessoa. Ficou em cerca de R$100 mil, não é? Para isso, nós precisamos aumentar a arrecadação do telemarketing. Hoje, a LAG vive exclusivamente com as doações da população, mas com uma redução de 30%. Esperamos contar com a população manauara mais uma vez, como sempre a Liga Amazonense pôde contar, ou seja, é com quem conta sempre, não é? Porque hoje nós não temos ajuda nem federal, nem de nível estadual e nem municipal, só é mesmo da população manauara, para que contribua um pouco mais. Quem puder ajudar a Liga Amazonense contra o câncer pode fazer doações através de boleto, cartão de crédito ou ligações. E todas as informações podem ser adquiridas no site www.lagiam.org.br. Vários bairros da zona norte da capital sofrem com ruas esburacadas que causam prejuízos aos moradores. A situação das ruas de conjuntos e bairros da zona norte de Manaus está tirando o sossego dos motoristas e moradores. No Parque das Nações, por exemplo, a Rua Espanha está com buracos do início ao fim. O aposentado Roberto Neves reclama da precariedade da principal via do bairro e da interdição que a rua sofre todos os dias a partir das 10 horas da noite. Essa avenida foi uma avenida projetada para dar escoamento à outra avenida lá, professor Newton Lins. Só que com o tempo, o professor Newton Lins fechou, reduzindo essa avenida simplesmente em 2 quarteirões. No Parque das Nações, ruas secundárias como o Egito, Japão, Guatemala e Argentina também estão em péssima situação. Em Flores, a Avenida Barão de Indaiá começou a ser recuperada, mas o trabalho parou e somente metade da pista recebeu asfalto novo. Já no conjunto Duque de Caxias, a situação das ruas não é diferente. Os buracos tomam conta. A Pirajuba precisou ser reparada pelos próprios moradores. Eles colocaram nos buracos restos de construção e pedras para melhorar o fluxo de veículos. O local é rota do transporte coletivo e o asfalto não resiste. O morador Antônio de Jesus Matos da Silva afirma que os problemas não são novos. Já colocamos cimento, barro, colocamos cascalho para lá e até agora não, o pessoal não passa aqui para não. O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, afirma que a região vai receber melhorias. Quando a gente estava fazendo a Barão de Indaiá, vários moradores daquela área pediram para que a gente fizesse aquela passagem entre a Barão de Indaiá até a Torquato Tapajós. E é isso que nós estamos fazendo. O conjunto Duque de Caxias já foi mapeado por nós na semana passada. Nós temos ali na praça, inclusive, um prédio da prefeitura que trabalha, funciona a Subsecretaria de Assistência e Políticas para as Mulheres. Então, a subsecretária de lá pediu para que a gente pudesse fazer uma revisão de tapa-buraco naquela área. Com relação ao Parque das Nações, a gente também já tem trabalho já feito desde sempre. A gente já fez drenagem, mais de 480 metros de drenagem, isso no ano passado. Fizemos terraplanagem, aí foi quando que entrou o período de chuva. Como a gente deixou passar o período de chuva agora nesse primeiro semestre, nós começamos a fazer algumas ruas lá no Parque das Nações, estamos inclusive trabalhando lá na área. Enquanto os serviços não chegam, o jeito é tentar desviar dos buracos da Zona Norte. Deputados estaduais da base do governador interino declaram apoio ao candidato Eduardo Braga no segundo turno. Deputados estaduais que caminharam ao lado do governador interino Davi Almeida no primeiro turno das eleições suplementares declararam apoio nesta segunda-feira a Eduardo Braga, que está em busca de mais apoiadores. Começar uma nova eleição, construindo novas alianças e uma aliança principalmente com o povo, porque cada um desses deputados, cada um desses vereadores que se somam à nossa candidatura representam milhares e milhares de pessoas que acreditam neles, que votaram com eles e que estão com eles. E isso significa dizer que nós vamos agora para o segundo turno
cada dia trabalhando. Braga revelou que conversou por telefone com Davi Almeida e que confia em sua proposta para conquistar o apoio do governador. Nós vamos conversar, não fomos além de uma conversa telefônica, portanto, quero dizer que estou conversando com todos e espero poder ter uma aliança abençoada por Deus, mas acima de tudo com o povo. Entre os políticos que declararam apoio a Eduardo Braga, Ricardo Nicolau falou pelos deputados e disse que o compromisso deles foi mantido no primeiro turno e que agora o voto é pelo melhor para a população. Nós entendemos que neste segundo turno o Eduardo Braga reúne as melhores condições políticas, administrativa e a força necessária para fazer com que o Amazonas possa prosseguir e possa sair desta crise. Então nós aqui, deputados, e muitos outros que virão, temos essa convicção que essa eleição não é uma eleição de brincadeira. Nós não estamos discutindo algo pequeno. Nós estamos discutindo o futuro do Amazonas. Também estiveram na reunião apoiando o candidato Belarmino Nis, Cabo Maciel, Francisco Souza, Alessandra Campelo, Platini e os vereadores Joana Dark e Dr. Gomes, além dos deputados federais Sabino Castelo Branco e Alfredo Nascimento. No quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome à rua Lauro Cavalcante. Ruas da História, com Andréa Vieira. De fato, os tempos eram outros. O cenário era diferente. Mais beleza, mais elegância, mais encanto. As cidades são como pessoas que vivem do amor e de suas memórias, das lembranças e da saudade. E Manaus não seria diferente. Como toda boa cidade que tem história, ela tem suas memórias, suas perdas, suas dores, suas vaidades e o saudosismo de uma época belíssima que infelizmente não volta mais. Quem passou ou viveu na rua Lauro Cavalcante, situada no centro da capital, sabe muito bem do que estou falando. A história conta que ela era uma das mais belas ruas da cidade. Assim como praticamente todo o centro histórico da nossa cidade era muito belo. Basta dar uma olhadinha nas fotografias antigas. Caminhando por essa rua Lauro Cavalcante, ainda dá para observar muitos prédios bonitos, que apesar do abandono e da destruição, ainda mantêm vivos os detalhes de outrora. Essa rua Lauro Cavalcante inicia na Avenida Getúlio Vargas, corta a Joaquim Nabuco e termina na rua Igarapé de Manaus. Alguns prédios marcam a memória dessa rua, a exemplo da Vila Georgette, a Vila Valente e o bar e restaurante Castelo de Ouro. O vulto que deu nome à rua no centro da capital foi o médico Lauro Evangelista Cavalcante, um maranhense que veio ao mundo em Viana no ano de 1882. Ele foi médico legista da Polícia Civil do Amazonas e também professor de desenho do Ginásio Amazonense Dom Pedro II. Cavalcante foi um dos fundadores do Atlético Rio Negro Clube, o popular Barriga Preta, um dos clubes mais tradicionais e antigos do país, que em novembro de 2017 completa 104 anos de história. O médico Lauro Evangelista Cavalcante faleceu na cidade de São Paulo em maio de 2017, com apenas 35 anos de idade, sendo hoje um nome nas ruas da história de Manaus. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação, 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.